Hoje eu tô ressurgindo das cinzas, tal qual uma fênix, porque eu passei os últimos 2 dias na minha cama por conta do meu período menstrual. Eu tenho algumas particularidades, eu tenho endometriose e eu tenho ovário policístico também, entre outros problemas no útero e nos ovários. Eu estava pensando esse final de semana, assim, o quanto eu fico mal no meu período menstrual. Mas o quanto algumas vezes consegue ser pior do que eu já pensei todas as outras vezes. Não sei por onde começar direito, mas eu queria muito falar sobre isso, porque eu acho importante, a gente sobre força. Porque eu pensava antes, quando eu descobri que eu tinha essas coisas, primeiro que eu pensava que tipo: "Ah, tá, isso aí não vai me afetar em nada". Porque pra mim o meu ciclo ele sempre foi irregular, e quando eu descia, sempre descia muito, eu sempre perdia muito sangue, então pra mim era algo normal. Então eu normalizei, banalizei isso pra mim, como se fosse tipo: "Tá, esse é o diagnóstico". Quando me falaram que eu tinha ovário policístico e depois que eu tinha endometriose. E eu fiquei pensando: "Tá, isso aí vai interferir em quê?". Cara, isso interfere muito na minha vida, muito. E eu não sabia, ficar o quão ruim isso era, até eu começar a entender e estudar mais sobre. E quando eu era mais nova ainda, quando eu descobri, ou um pouco antes de descobrir, eu não lembro, eu lembro que eu sempre trabalhei em empregos que eu trabalhava de pé, muito tempo. Principalmente o meu último emprego que eu trabalhei de pé foi numa loja de departamento, que eu trabalhava das 2 às 10, que nunca era às 10, a gente sempre saía bem depois, e era o dia inteiro de pé, com 1 hora de intervalo apenas. E quando eu estava no período menstrual, eu ficava muito sem força, assim, sem disposição, sem nada, enfim, eu me sentia muito fraca. Só que eu também era uma pessoa que tinha problemas com alimentação, eu tive alguns distúrbios, hoje eu já estou bem resolvida nisso, ou me encaminhando para estar 100% bem resolvida nisso, e eu acreditava que era mais por conta da alimentação do que por conta do meu ciclo menstrual. Só que quando eu menstruava muito, vinha muito sangue, vinha coágulos também, e às vezes eu saía correndo da loja, ia correndo pro banheiro e eu sentava lá e ficava sentada assim, semi-morta, tentando voltar pra vida, tentando entender o que estava acontecendo e tentando voltar pro meu trabalho. E aí, quando alguém me perguntava se estava tudo bem, eu dizia: "Ah, foi só a pressão que deu uma baixada assim". E aí eu tentava me restabelecer para continuar trabalhando. Sendo que nas condições que eu estava hoje, olhando para trás, eu não tinha a menor condição de continuar trabalhando. Mas eu também não queria passar aquela impressão de que, tipo, ah, por causa de uma frescura dessa que todo mês todas as mulheres menstruam, você acha que não pode trabalhar. E aí era isso que eu tinha na minha cabeça. Eu mesma tinha, não era ninguém que me falava. Era um pensamento meu. E aí eu seguia. E eu fiz isso por muito tempo. Hã, sempre tive esses problemas, às vezes eu já desmaiei de tanta cólica, já desmaiei de tanto sangue que eu já precisei tomar injeção para poder parar um pouco o sangramento. Então era bem complicado. E aí, depois que eu tive o diagnóstico, eu acho que um pouco antes disso também, eu já tinha testado vários anticoncepcionais que sempre me fizeram muito mal. Ou vomitava, ou ficava com muita dor de cabeça quando eu tomava, e aí só parava quando eu fazia aquela pausa que tinha que fazer, né, pra não para não tomar seguido, e aí eu ficava muito mal. E eu testei vários anticoncepcionais, e nenhum dava certo. E aí quando eu descobri que eu tinha ovário policístico primeiro, eu não lembro qual foi o anticoncepcional que me deram, mas eu testei ele até que eu me adaptei por uns 2 meses e depois eu comecei a passar muito mal de novo. E ele não resolvia o problema, o meu maior problema era principalmente esse, porque eles me faziam passar mal quando eu tomava, tipo, de vomitar e tudo mais, e ele não resolveu o problema do sangramento, não diminuía o fluxo, não regularizava a minha menstruação, que sempre era bem esporádica. Se esse mês ela vinha no início do mês, no outro mês ela poderia vir no final, às vezes vinha 2 vezes no mesmo mês. Já fiquei um tempo também sem vir e não era gravidez, não era nada, então era tudo muito caótico. E eu sei que eu acabei pegando trauma de anticoncepcional, porque nenhum funcionava e só me fazia ficar mal, e eu sei que a gente tem um problema hoje em dia
com relação aos anticoncepcionais, porque parece que eles foram feitos para destruir várias outras coisas na gente, e nem a gravidez alguns têm 100% de eficácia, né, para prevenir. Então, às vezes ele é muito mais destrutivo para o organismo feminino do que um auxílio para a mulher, né. Se a gente for ler então a lista de contraindicação e de possíveis problemas que você pode ter pelo uso do seu anticoncepcional, você fica louca, né. E a gente pensa, né: "Ah, mas é uma em cada não sei quantos", mas você pode ser essa uma, entendeu. Então é complicado. E aí eu peguei trauma de anticoncepcional, faz uns nossa, devem fazer uns 10 anos que eu não uso mais anticoncepcional. E aí me deram a ideia de utilizar o DIU. Só que o DIU eu tenho um pouco de medo, eu tenho um pouco de receio, e a minha irmã, por exemplo, não teve uma boa experiência com o DIU, ela tem quase os mesmos problemas que eu, porque só para contextualizar, a gente herdou isso da nossa mãe tem alguns problemas de útero, já teve, né, na verdade, ela teve até mioma no útero, precisou fazer cirurgia e tudo mais, e ela precisou retirar o útero, minha irmã mais velha também já precisou, a mais nova, que já teve filho, as 2 já tiveram filhos, né, eu sou do meio, e as 2 já tiveram indicação para retirar o útero, a mais velha já tirou, a mais nova disse que ainda quer ter seu segundo filho, e eu ainda não tenho filhos e eu quero muito ser mãe, então não é uma opção para mim retirar o útero. Mas aos 19 anos, o médico que descobriu que eu tinha endometriose e ovário policístico foi a única opção que ele me deu. Ele falou: "Você não vai poder ser mãe, gestando, só se você adotar, e a minha indicação é que você tire o útero e os ovários". Eu tinha 19 anos. Eu fiquei surtada. E, enfim, a minha irmã, ela colocou o DIU antes de fazer a retirada. Primeiro ela tirou um dos ovários, que ela estava com um ovário policístico, retirou em cirurgia, e aí ela continuou apresentando sintomas e outros problemas. O DIU, quando ela colocou, ele deslocou também, ela teve vários incômodos, assim, ela teve vários sangramentos pontuais, assim, tipo, ela não menstruava mais todos os meses, mas às vezes ela tinha uns sangramentos horríveis, tipo, depois de 6 meses do DIU, por exemplo, e ela tinha umas cólicas absurdas que não passavam, então o DIU foi bem incômodo pra ela. A minha irmã mais nova também teve vários incômodos com o DIU, e como a gente tem os problemas bem parecidos ali, pra não dizer iguais, eu não achei viável, eu fiquei bem assustada com o que elas tiveram. Eu sei que cada organismo reage de uma maneira diferente, mas eu não quis passar por essa experiência. E aí agora eu estava pesquisando outras opções, e eu tô pesquisando médicas também. Eu não quero o médico da minha irmã, porque eu sei que ele vai me conduzir pra, de repente, tirar o útero, tirar os ovários, e não é a opção que eu quero, pelo menos até eu ter filhos. E eu acho que eu me sentiria mais à vontade com uma médica mulher também. Eu sempre fui em ginecologistas homens, e é aquela coisa, né, a gente se sente cada vez mais insegura, cada vez com mais medo, assim, né. E não é uma experiência que eu quero ter agora, não é algo que eu quero passar. E eu sei que não tem cura a endometriose, mas que tem tratamento, que a gente pode sim ter uma vida um pouco mais digna, um pouco melhor, porque não é normal sentir esse tipo de dor. Não é normal a gente ficar no estado que eu fico quando eu tô menstruada, sem contar os pensamentos, assim, eu chego a ter pensamentos suicidas quando eu tô no período menstrual. E isso é péssimo. Eu não tenho uma qualidade de vida, assim, porque eu passo vários dias do mês, assim, me considero uma pessoa, tipo, disposta e feliz, agradável, uma companhia harmoniosa. Quando chega o meu período menstrual, eu prefiro a morte. Então eu vou tratar todo mundo mal, eu vou me sentir mal, eu vou me tratar mal também. E é um absurdo, assim, o que acontece. Eu não quero mais passar por isso e eu sei que eu não preciso passar por isso. Antes eu pensava que eu precisava. Eu pensava que, ai, é uma coisa normal, é comum, você tem que lidar com isso, você tem que ser forte. Só que eu não preciso passar por esse tipo de situação se eu tenho métodos que podem me ajudar a melhorar, a não ficar pra morrer, assim, uma vez por mês. Porque eu nunca sei quando eu vou ficar tão mal, por exemplo, agora faziam uns 2 ou 3 meses que eu estava mais tranquila, assim, que descia.
perdia bastante sangue, tinha coágulo, tinha o primeiro dia ali da menstruação era onde eu mais tinha cólica, os outros eram normais, e aí já estava tudo mais tranquilo, e o fluxo reduzia também, mas nesse sim eu quase fui conhecer Jesus pessoalmente, e foi horrível. E eu fico pensando assim, não combina mais com o tipo de vida que eu quero ter hoje em dia, porque eu sou uma mulher de 30 anos, e eu quero sim ter uma vida mais saudável, estou tentando cuidar da minha alimentação, estou tentando inserir exercícios físicos na minha rotina, estou cuidando da minha mente também com relação à prosperidade por conta do meu trabalho. Eu trabalho com, estou em transição de carreira para a educação financeira, então eu falo muito sobre prosperidade, sobre conseguir ter uma relação melhor com o dinheiro, isso tudo voltado para mulheres e principalmente mulheres como eu, porque foi algo que me faltou na minha vida. E eu acho muito importante eu conseguir cuidar de um todo, sabe? E eu quero que o meu corpo seja um corpo saudável. E eu quero que a minha cabeça também fique bem. Eu não quero passar por esse tipo de situação, por esse tipo de tristeza, por esses sentimentos todos que o meu período menstrual me traz, que são muito ruins, porque eles interferem diretamente na minha vida. Esse final de semana eu tinha me programado para curtir a família, para fazer alguma coisa diferente, para aproveitar, sei lá, e tomar um cafezinho superfaturado em algum lugar e eu simplesmente não saí da minha cama. Eu também não consegui estudar, não consegui fazer nada, então afeta muito sim. Eu não tinha essa noção antes, mas hoje que eu tenho essa noção, eu me sinto no dever de procurar algo que me ajude. Antes eu acho que eu tinha meio que desistido, sabe? Porque eu pensei, ah, é isso mesmo, essa vai ser minha vida e tá tudo bem, vou lidando quando tiver período menstrual, vou ter uns dias ruinzinhos ali, tá tudo bem e não tá tudo bem, isso não é normal, não tem que ser tratado como algo normal. E eu espero que todas as mulheres que tiverem esse tipo de problema, que elas também consigam procurar ajuda e que elas encontrem alguém que consiga adequar um tratamento que ofereça uma vida digna para elas nesse período e que não vá contra nada do que elas esperam para a vida delas. Assim como eu, por exemplo, não quero tirar meu útero, não quero tirar meus ovários até eu ter filhos. Eu sei que tem mulheres que não pensam em ter filhos nunca e que elas lutam muito para conseguir sim fazer a retirada do útero, dos ovários, enfim, quando elas têm problemas assim. E muitas vezes elas são indagadas a não fazer isso por conta de uma situação, assim, que chega a ser ridícula, né. Por exemplo, a minha irmã, ela é casada há alguns anos, ela tem uma filha de 16 anos, e ela estava com vários problemas, assim, que são os mesmos que os meus, e o médico não queria optar pela retirada do útero dela. Ou seja, era pra ela ter feito a retirada há muito tempo já, porque ela estava sofrendo e ela não queria mais ter filhos. Só que eles perguntavam para o marido dela. Olha só que interessante. Perguntar para o marido dela se ele não queria ter mais filhos, e ele dizia que ele queria, então o médico fazia de tudo, assim, tentava outros remédios para ela, tentou o DIU, tentou tirar só um dos ovários, tentou, Implanon também acho que ela tentou, eu não sei, eu não lembro agora. Mas ele tentou várias coisas e ela ficou lá sofrendo, querendo tirar, querendo resolver isso logo, por conta de uma decisão de alguém que, sabe, não definia nada sobre ela. Ela não queria ter mais filho, ela já tinha decidido isso. Mas o marido dela, sonhando em ter mais filhos, acabou fazendo ela sofrer. Então eu espero que cada mulher que tem esse tipo de problema consiga encontrar um médico, uma médica que consiga resolver o problema dela de acordo com as expectativas de vida que ela tem, de acordo com o que ela quer pro futuro dela e de acordo com o que ela acha que é melhor para ela, porque eu acho que só a gente pode definir o que é melhor pra gente, o que vai ser bom, o que que não vai e o que que é o certo ou não pra gente. Eu não acho que alguém tenha que definir nada, principalmente algo relacionado ao nosso corpo e à nossa vida. E esse foi meu desabafo do dia. Eu tô demorando muito pra fazer mais vídeos aqui, porque eu tô cuidando do meu lado mais profissional. Eu, como eu já falei aqui, eu sou educadora financeira agora. Ainda sou CLT também, em escritório de contabilidade, como analista fiscal. Mas eu tenho tentado focar mais nos estudos e os atendimentos e o conteúdo no Instagram também, diretamente
para o lado da educação financeira, mas sempre que possível eu vou voltar aqui, vou falar sobre alguma coisa que aconteceu, vou dividir alguma coisa com o pessoal por aqui também, porque eu acho importante algumas coisas que acontecem, porque eu sei que nenhuma experiência é única e talvez qualquer tipo de solução que eu tenha possa ajudar outras mulheres passando pelo mesmo. Então, muito obrigada para quem assistiu até aqui e continuem me apoiando aqui no canal.